Fala galera, aqui quem fala é o André e vocês estão no canal André em Cena. Bom, a gente vai falar hoje sobre os 5 atores que criaram confusões nos sets de filmagens de filmes e séries. A gente já tem um vídeo no canal sobre isso e esse aqui vai ser a parte 2 desse vídeo, tá bom? O primeiro caso que a gente vai falar hoje vai ser sobre o Shia LaBeouf. Como as pessoas que devem acompanhar os filmes devem saber, ele sempre está envolvido em diversas tretas e ele sempre causa confusões em quase todas as produções que ele participa. E um dos filmes que vamos falar hoje vai ser o Indiana Jones e o Reino da Caveira Perdida, de 2008, que foi o quarto filme da franquia do Indiana Jones, né? O Shia LaBeouf, ele participou do filme sendo filho do Indiana Jones, né? Mas o que pegou mais foi as entrevistas que o Shia LaBeouf deu depois do filme ter sido lançado e finalizado, né? Ele inclusive disse em entrevistas que esse filme era o pior filme da saga do Indiana Jones, né? O que deixou os produtores do filme muito chateados e inclusive até mesmo o Harrison Ford. O Harrison Ford nem mesmo tentou esconder o quanto ele ficou chateado com as declarações do Shia LaBeouf, né? E ele disse que o filme foi ruim, era muito mal escrito, era o pior filme da saga do Indiana Jones até então. E também durante a produção do filme, ele também havia tretado com os atores, inclusive com Harrison Ford e até mesmo com o diretor Steven Spielberg, já dando essa continuidade de tretas que o Shia LaBeouf sempre ia criando nas suas produções. Então, a partir do último filme, do quinto filme da franquia, que foi lançado agora em 2023, o Muth Williams, ele não voltou ao filme. A declaração oficial que foi dada pelos produtores era de que o Muth Williams, ele não servia muito ali para continuidade da história, ele não tinha muito o que fazer, então eles preferiram deixar ele de lado. Mas na verdade, o que se teve por trás da produção do filme é de que tanto o diretor quanto o próprio Harrison Ford não queriam voltar a trabalhar com o Shia LaBeouf, e nisso eles não trouxeram ele de volta, tendo que fazer o Muth Williams ficar de escanteio na produção, né? Não sendo relevante para essa produção do último filme. O nosso segundo caso agora é sobre o Tom Hardy e Charlize Theron no filme do Mad Max, né, de 2015. Os dois tiveram uma participação muito intensa no filme e os dois são conhecidos por se entregarem muito aos seus personagens. Tanto Tom Hardy quanto a Charlize Theron têm seus métodos diferentes de atuação e de se envolver com seus personagens. Exemplo é o Tom Hardy, que ele faz uso do método. Sim, esse é o nome mesmo. Esse método, ele é usado tanto por ele, o Tom Hardy, como o nosso primeiro personagem do vídeo, Shia LaBeouf, entre muitos outros atores. O método, ele significa que o ator vai entrar de cabeça no personagem, na história do personagem, vai agir como personagem, vai viver como personagem intensamente durante aquele período de produção. E com isso pode fazer com que, dependendo do tipo de filme, dependendo de como é esse personagem, esse ator, ele acabe ficando mais isolado, mais agressivo, ou mais espontâneo, ou completamente maluco, vamos dizer assim, né? Como é o caso do Shia LaBeouf, que fica muito doido dependendo do que ele vai atuar. Então, isso aconteceu com o Tom Hardy. Ele, como usa esse método, ele acabou se envolvendo muito com o personagem Max. E aí, ele acabou ficando muito isolado, ele ficou um cara mais quieto, mais sério, não se envolvia tanto com as coisas de produção do filme. E isso acabou incomodando um pouco a Charlize Theron, que ela já é uma atriz que se envolve mais com aquele ambiente de filmagem, com as pessoas que estão trabalhando ali por trás dos filmes, com a galera, o roteiro. Ela tenta fazer mais aquela união da galera, se interagir mais para poder ficar mais amigável e uma forma mais light de se trabalhar. Então, os dois métodos diferentes de atuação acabou gerando muito conflito entre os dois. Além disso, que o filme foi gravado na Namíbia, no deserto da Namíbia. Então, os dois passavam muito tempo no calor da Namíbia, numa rotina de filmagens muito pesadas, muito tensas, né? Vamos dizer assim, e que isso acabava deixando tanto ele quanto ela estressados, né? E também levando em conta que o George Miller, né, o diretor do filme, ele tinha um tipo de método muito estranho, ele era um cara meio excêntrico também durante as gravações do filme. Isso acabou elevando os dois a um nível de estresse muito, mas muito alto, e que acabou gerando diversas brigas entre os dois. Os dois passou a maior parte da produção do filme sem se falar. Porém, depois do lançamento do filme, do sucesso do filme, até mesmo da grande repercussão no Oscar, né, na academia e tudo mais, eles acabaram se tornando amigos novamente e entendendo que aquele momento ali dos dois foi essencial para o sucesso do filme, tanto de crítica quanto do público. Lembrando que o Mad Max, ele não fez uma grande quantidade de dinheiro no cinema, mas isso é normal da franquia.
A franquia Mad Max, ela nunca foi uma franquia que realmente encheu os cofres da produtora, sabe? Mas é um filme de grande potencial e que marcou muito o mundo do cinema. Então os dois sabendo, os dois parando para pensar melhor, né? Que depois dessa atuação, que depois dessas desavenças que eles tiveram, dessas crises e tudo mais, que foram necessárias para que eles tivessem aquele papel incrível nos dois, eles acabaram se entendendo e hoje em dia eles são até amigos novamente, eles conversam novamente. Eles só tiveram um momento de tensão muito grande no trabalho deles naquele período, né? Nosso terceiro filme é mais um filme que tem a participação do nosso incrível ator Shia LaBeouf, mas dessa vez a culpa não é dele. A gente vai falar sobre Transformers: A Vingança dos Derrotados de 2009. Esse filme que conta com a participação da atriz Megan Fox, que na época estourou com o primeiro filme do Transformers, e com o nosso diretor explosivo, o Michael Bay. O Michael Bay, ele é um diretor que ele é conhecido por explosões, por uma intensa produção durante as filmagens, né? E a Megan Fox, nesse primeiro filme do Transformers, ela foi muito sensualizada e ela era uma atriz até que nova, digamos assim, né? Ela foi extremamente sensualizada, ela foi uma atriz, uma personagem, vamos dizer assim, que não era tão inteligente, ela era mais aquele padrão de personagem sexy, que era só pra dar um alívio ali sensual e uma parceira pro ator principal do filme, que era o Shia LaBeouf. E o que acontece? A Megan Fox, ela deu diversas declarações depois do filme ter sido lançado, de que o Michael Bay, ele era um diretor muito explosivo e muito dominador, controlador. Ela chegou até mesmo a insinuar que o Michael Bay era muito parecido durante as gravações dos filmes com aquele nosso conhecido personagem das histórias mundiais que usava um bigodinho e tinha mania de levantar o braço, né, que eu não posso dizer o nome dele aqui. Ela chegou a insinuar que ele era esse personagem histórico durante as gravações. O Michael Bay, ele ficou extremamente irritado por ter sido comparado ao cara do bigodinho, né? E com isso, ele tirou ela do terceiro filme da franquia e colocou uma modelo que nunca havia atuado em filmes nenhum. Depois de muitos anos, a Megan Fox e o próprio diretor Michael Bay parece que fizeram meio que as pazes e voltaram a trabalhar junto até mesmo no filme das Tartarugas Ninjas, que tivemos 2 filmes, se eu não me engano, da Tartaruga Ninja. E nesse filme tivemos a Megan Fox novamente e o diretor Michael Bay. Isso alguns anos depois. Mas também, logo depois dessa briga da Megan Fox com o diretor Michael Bay, ela acabou não tendo muito mais relevância, digamos assim, em Hollywood. Ela acabou perdendo alguns papéis e acabou sumindo um pouco de Hollywood, né? Só que depois ela deu entrevistas de novo, dizendo que ela era muito nova na época e que, falou besteira e tudo mais. E o Michael Bay também chegou a se desculpar com ela, dizendo que, ela era uma boa atriz, mas que tiveram desavenças ali durante a produção de Transformers 2 e até mesmo do Transformers 1, né? No nosso quarto filme, nós temos o filme O Turista, de 2010, com a participação do Johnny Depp e da Angelina Jolie, que é um filme de ação ali, meio de suspense, vamos dizer assim. Tiveram brigas entre o Johnny Depp e a Angelina Jolie em relação aos métodos de criação de seus personagens. Novamente, lembrando da Charlize Theron em Mad Max, a Angelina Jolie, ela é descrita como uma atriz que tem mais um envolvimento com a galera do set de filmagem, que quer fazer mais um entrosamento, né? Um controle maior das atividades de roteiro, enfim, de atuação em geral da galera. Porém, o Johnny Depp, ele foi descrito pela Angelina Jolie e por algumas pessoas que estavam nos bastidores das filmagens, dizendo como um cara desinteressado, um cara não confiável com o seu personagem. Um ator que não estava muito afim de se entrosar com a galera e realmente entrar no corpo daquele personagem que ele estava atuando, vamos dizer assim. E isso deixou a Angelina Jolie muito frustrada, fazendo até mesmo com que as críticas do filme e os críticos em geral dessem como uma das causas que mais abalou a performance do filme, né, perante os críticos, a atuação e o entrosamento tanto do Johnny Depp quanto da Angelina Jolie com seus personagens, já que eles faziam uma relação amorosa. Uma das grandes críticas
em relação ao filme foi justamente esse entrosamento deles, que não parecia ter química. E isso acabou abalando a Angelina Jolie e a galera que trabalhou no filme, né? O Johnny Depp até mesmo depois disse em algumas entrevistas que não era muito a favor de filmes de ação e filme mainstream, que preferia mais aqueles filmes mais de suspense, mais de drama, né? Lembrando que o Johnny Depp ele faz muito filme de comédia e filmes meio sem sentido. Essa frase dele não faz até um pouco de lógica na minha visão. Então essa frase do Johnny Depp pra mim não faz muito sentido, né? E isso foi uma das causas que gerou as brigas na produção do filme entre a Angelina Jolie e o Johnny Depp, que ele foi dado ali como um ator não muito confiável para o filme. Embora as bilheterias do filme tenham sido boas, mas a crítica não foi. E logo depois disso, cada um seguiu o seu caminho. Bom, galera, o nosso quinto e último filme da lista é Missão Impossível 3, um filme que particularmente eu gosto muito e que tem como os principais personagens da briga, digamos assim, Tom Cruise, que é um dos atores preferidos meus, um dos atores que eu mais gosto, e a Brooke Shields. Mas nesse caso, o Tom Cruise, por mais que eu goste muito dele, todo mundo que acompanha filme e atores sabe que o Tom Cruise ele é meio biruta da cabeça, ele não é muito certo. Ele é um fervoroso personagem da Scientologia, uma religião meio seita que é extremamente controversa em diversos casos, tanto em Hollywood quanto nos Estados Unidos em geral, na sociedade em geral. O que acontece nesse caso? A briga não foi durante as filmagens de Missão Impossível 3 e nem mesmo em relação ao filme. Foi uma discussão que os dois tiveram de opiniões durante até mesmo divulgação do Missão Impossível 3, mas nada referente ao próprio Missão Impossível 3. Isso que é o mais estranho. Foi em questão pessoal dos dois. A Brooke Shields, ela teve uma crise de depressão pós-parto, melhor dizendo. Então, ela foi uma ávida personagem na sociedade americana, dizendo sobre como os remédios antidepressivos e os remédios de ansiedade e tudo mais salvaram a vida dela e fizeram com que ela melhorasse e pudesse tratar melhor o seu filho, porque logo depois que ele nasceu, ela entrou em depressão. O Tom Cruise, como um fervoroso membro da Scientologia, e a Scientologia é totalmente contra o uso de antidepressivos, de anti-ansiedade ou qualquer coisa que seja, a Scientologia prega que as pessoas têm que se tratar naturalmente ou com questões alternativas, né? O que acontece? O Tom Cruise, em diversas entrevistas durante a promoção do Missão Impossível 3, criticou a Brooke Shields pelo uso de antidepressivos. E isso fez com que a sociedade americana e até mesmo a mídia da época ficasse extremamente contra o Tom Cruise. E isso gerou um mal-estar muito grande, tanto para a divulgação de Missão Impossível 3, que não teve uma bilheteria muito boa, e até mesmo pro Tom Cruise na época. Por causa da Scientologia, ele sempre está envolvido em diversos problemas. Como eu disse, por mais que ele seja um dos meus atores preferidos, ele foi realmente muito biruta, né? Muito estranho, como ele sempre é fora dos personagens dele. Ele sempre dá o Tom Cruise sempre tá envolvido em alguma polêmica com o pessoal dele, justamente pela Scientologia, né? E isso fez com que a mídia ficasse a favor da Brooke Shields, que inclusive lançou um livro em 2005 explicando o seu caso de depressão pós-parto, como os remédios ajudaram ela a se sentir melhor, como os remédios salvaram a vida dela e até mesmo a relação dela com o filho dela, né? E fez com que o próprio Tom Cruise, muitos anos depois, viesse pedir desculpa pra ela publicamente, dizendo que ele falou besteira e que ele, na época, foi insensível e se desculpou pela forma que ele falava dela, né? Naquele período. Então, se vocês gostaram do vídeo, se vocês gostaram de saber das tretas de bastidores e até mesmo como no último caso do vídeo, fora dos bastidores da filmagem, mas mesmo assim ainda a ver com os atores do filme, né? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa um comentário se você quiser. Tem vários vídeos legais aí, inclusive vídeos de teorias sobre séries e filmes também que estão pra vir aí, tá? Então, eu gostaria que vocês pudessem deixar o like, se inscrever e, acompanhar se vocês gostaram do vídeo, tá? E tchau, tchau!